Oi pessoal, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre a ideia de máximo divisor comum, o nosso MDC, e mínimo múltiplo comum, o nosso MMC. Bom, vê bem, para dar início à nossa ideia, nosso estudo de MDC e MMC, é muito importante que você conheça qual é o conjunto dos divisores de um número. Então, o conjunto dos divisores de um número A é o conjunto formado por todos os elementos, tais que este elemento divide perfeitamente A, tá? Ou seja, x divide perfeitamente A. Por exemplo, quem são os divisores de 3? Bom, os divisores naturais, tá? Do número 3 seria 1 e 3. Os divisores naturais do número 6 seria 1, 2, 3 e 6. Os divisores naturais do número 8 seria 1, 2, 4, 8. Os divisores naturais do número 25 seriam 1, 5 e 25, tá? Obviamente a gente está falando de números divisores naturais porque se fosse nos números inteiros seria mais ou menos, tá? Então perceba que cada elemento que mora aqui divide perfeitamente o tal número. É assim que a gente diz que nós temos o conjunto dos divisores de um número qualquer. Beleza? Bem como o conjunto dos múltiplos de um número qualquer nada mais é do que o conjunto formado por todos os números, tais que este número é dividido por A. Então, este número A divide X. Ou seja, todas as pessoas que residem no conjunto dos múltiplos de um determinado número é divisível por ele. Tá? Então, por exemplo, os múltiplos de 3 seriam 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Bem como os múltiplos de 4 seriam 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 6 seriam 0, 6, 12, 18 e assim sucessivamente. Bom, e os múltiplos de 8, por exemplo, seriam 0, 8, 16, 24 e assim sucessivamente. Bom, são conceitos, que estão prepostos na construção dos conjuntos numéricos em relação à divisibilidade, tá? Só que a gente vai trabalhar agora quais são as caracterizações que o conjunto dos divisores e o conjunto dos múltiplos trazem para a gente, tá? Bom, olhemos para uma das situações aqui, que é o número 3. Você diz que um número ele é dito primo, tá? Um certo número A é primo, tá? Se, tá? Ele é primo, se a quantidade de divisores do número que você está olhando natural é 2, tá? Se o número possuir 2 divisores, então ele é dito primo, onde esses divisores são exclusivamente o 1 e ele mesmo, tá? Então você tem a caracterização de um número que é primo. Caso contrário, então, um número é primo, tá? Implica dizer que a quantidade de divisores naturais dele é 1 e ele. Caso contrário, tá? Então, caso contrário a isso, você diz que o número é composto, tá? Então, A é
composto. Ou seja, todo número que é composto vai possuir uma decomposição primária, ou seja, uma fatoração numérica escrita em números primos. Por exemplo, o número 12, né? Se você olhar para o número 12, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, ele está sendo escrito como o produto de números primos, ou seja, possui aqui a sua decomposição primária, né? E isso é fácil de perceber, porque a quantidade de divisores do número 12 não são dois números. Beleza até aí? Tudo na paz? Ok. Agora, eu vou trazer para vocês a ideia da seguinte situação. Qual que é a quantidade de divisores naturais de um número qualquer? Tá? Obviamente, se você parar para analisar esses 4 exemplos, você vai perceber que esse cara tem 2 divisores, esse cara tem 4, esse cara tem 4, esse cara tem 3. Só existe um único número ímpar aqui na quantidade de divisores. Será que de fato isso ocorre e tem alguma propriedade por trás disso? Tá? Tem alguma condição para isso acontecer? Bom, vamos analisar o seguinte. Vamos olhar para o número 6. O número 6, ele pode ser escrito na sua decomposição primária como 2 vezes 3, né? 2 a primeira vezes 3 a primeira. E aí, se eu perguntasse a você qual seria, né, as possibilidades de divisões do número 6? Bom, eu poderia olhar para a decomposição dos meus números e pensar assim: os números que dividem esse só pode ser 2 a 0 e 2 a 1. Os números que dividem esse só podem ser 3 a 0 e 3 elevado a 1. Desta maneira, qualquer número que em produto este combinado com este divide perfeitamente esse. Então, esse cara combina com esses dois e esse cara pode combinar com esses dois. E aí você teria, né, todas as possibilidades dos divisores do número 6, que são 4. Né? 2 daqui e 2 de lá. Aqui. Só que, então, o que é que você acaba de perceber? Que o número de divisores do número 6 nada mais é do que a variação do expoente em números naturais de 0 até o expoente, né? Porque todas as pessoas que estão menores ou iguais que esse expoente dividem perfeitamente este. Tá? Então, por exemplo, aqui seria o expoente mais 1 e aqui seria o expoente mais 1, né? Porque é o acréscimo do zero na contagem, né? Porque, por exemplo, o número 2, né, traz para nós a ideia de 1, 2. Para eu poder acrescentar o zero do expoente, eu tenho que ter uma pessoa a mais, né? Para eu contar de 0 até 2. Tá? Então, isso me daria aqui 4 divisores. Bom, será que você realmente prestou atenção no que eu estou dizendo? Então, se eu perguntasse agora a você, quem seriam os divisores do número 12? Bom, a decomposição primária do 12, até já fizemos aqui, né? Ela está como 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Se você compreendeu o que foi dito, o número de divisores do número 12, ele vai ser da forma 2 mais 1, porque eu tenho um expoente a mais de possibilidade, que seria o 2 elevado a 0, que a gente não consegue enxergar tão facilmente, e o 1 mais 1. Então, o 12 possui 3 vezes 2, 6 divisores naturais. Beleza? Bom, por que esse cara aqui tem uma quantidade ímpar de divisores? E será que existe uma propriedade que nos mostra por que esse cara tem uma quantidade ímpar de divisor? Sim. Todo número que é quadrado perfeito, tá, tem uma quantidade de divisores ímpar. E ainda mais, a pessoa que se encontra no meio
da coleção numérica dos divisores na sua ordenação crescente, tá? É exatamente a raiz quadrada daquele número, tá? Então, por exemplo, quando você olha para o 25 é escrito como 5 ao quadrado. E aí, como a quantidade de divisores, o número de divisores do 25 vai ser n mais 1, né? Então, n mais 1, que é o expoente desse cara, vai dar 3 divisores. Né? Então, esse cara tem 3 divisores naturais. Por exemplo, o 16, ele é 2 à quarta. Então, o número de divisores do 16 é igual a 5. Ele tem 5 divisores. Isso é uma propriedade muito bacana, tá? Muito bacana para você ter um critério de descoberta se um número é primo ou não. Como assim, David? Por exemplo, imagine que você está analisando um número que é fácil. Pegando aqui o 31. É um número que a gente já sabe que ele é primo. Tá? Ou deveria saber que ele é primo. Né? Mas qual critério que eu vou utilizar? Vou ficar brigando até tentar descobrir que esse número é primo? Não. Tem uma estratégia bacana, né, para diminuir essa quantidade de testes. Tá? Então, a quantidade bacana é qual é a raiz quadrada mais aproximada do número 31. Né? Bom, 5, alguma coisa aqui, né? Que esse número vai estar entre a raiz de 5 e a raiz de 36. Tá? Então, eu vou botar aqui 5,6, por exemplo. Uma aproximação que eu estou fazendo. Tá? Logo, você vai testar os critérios de divisibilidade até o 6, que é o próximo inteiro perfeito, o inteiro mais perfeito, né? Assim, próximo dessa raiz quadrada. Né? Por quê? Porque se você testar metade da coleção e não funcionar, a outra metade também não funciona. Tá? Bom, então você testaria. 31 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. É divisível por 4? Não. É divisível por 5? Não. É divisível por 6? Não. Parei. Ele é primo. Tá? Eu não preciso continuar. Então, com isso, né, você ganha um argumento muito forte e muito bacana. Tranquilo? Eu trouxe um problema bem interessante para a gente analisar, que é o seguinte. Utilizar essa ideia ainda da quantidade de divisores. Imagine que você tem uma coleção de 100 armários. Tá? Você tem aqui uma coleção de 100 armários enfileirados. Tá aí, 100 armários enfileirados. 1, 2, 3, 100, tá? E a primeira pessoa que passa, ela muda todas as portas, tá? De onde o 1 divide o número, tá? Ou os múltiplos de 1, por exemplo. Vamos botar assim, tá? Vou botar os múltiplos de 1. Tá, então ela vai passar, se tiver todo mundo fechado, ela abre, certo? Ok. O 2, a segunda pessoa agora, vai passar e vai mudar a posição de todos os múltiplos de 2. Tá? Então, por exemplo, a pessoa de número 1 passou. Tá? A pessoa 1 passou. Eu vou escrever abriu, 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 só para a gente entender o que está aberto e o que está fechado. Deixa eu só botar um pouquinho mais de armários para você entender. Tá? 2, 3, 4, 5, 6 e já tá bom. Certo? Então, esse cara vai passar, ele abre todo mundo. Abre, 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 parará, abre. Certo? Agora vai passar o 2. Certo? E aí, eu vou olhar para a seguinte condição agora. Eu só vou mexer nos múltiplos de 2. Fecha, 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 fecha.
Tá? Agora, vai passar a pessoa 3. Ela vai mexer em todos os múltiplos de 3. Tá? Fecha. Abre. E aí, aqui não vai mexer em nada ainda, né? Porque esse ainda é múltiplo de 3. E vai mexer nos outros. Certo? O que é que você... Por exemplo, vou dar só mais um exemplo. A pessoa 4. Ela vai passar e vai mudar a ordenação das pessoas que são múltiplas de 4. Tá? Então, aqui está aberto. Né? Aqui já fechou. Né? Não mexe mais. Aqui já fechou, não mexe mais, porque 3 é primo. Né? Aqui está fechado, ele vai abrir. Certo? E aí ele só ia mexer lá no 8. Mas agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Quais são os armários que vão ficar abertos? Lembra que todos começaram fechados. Quais são os armários que vão ficar abertos? Os armários que vão ficar abertos são aqueles que tiverem movimentos ímpares. Né? Fechado, abre, fechado, abre. Tá? Ó, tô fechado. Abre, 1. Fecha, 2. Abre, 3. Ímpar. Quantidade de movimentos. Tô fechado. Abre, fecha, abre, fecha, abre. 5. Mas tem alguma coisa relacionada? Porque veja, olha para aqui, só por exemplo inicial, quem que ficou aberto? O 1 e o 4. Né? Que são o quê? Quadrados perfeitos. E na verdade, é exatamente todos os quadrados perfeitos que vão ficar em movimentos opostos ao do início. Né? Ou seja, se está fechado, vai ficar aberto. Por que isso é verdade? Porque a quantidade de divisores, né, é ímpar. Porque as pessoas que mexem com o armário 1 são os divisores de 1. As pessoas que mexem com os armários 4 são os divisores de 4. As pessoas que mexem com os armários 9 são os divisores de 9. E assim sucessivamente. Muito bacana uma questão dessa, né? Bem interessante, bem diferente, dentro de uma teoria, né, que você teoricamente não está tão acostumado com ela. Beleza? Tá. Agora, vou observar o seguinte. Eu quero falar sobre o MDC, tá? O MDC de dois números, A e B, certo? Vai dar um certo número D. E esse número D, obviamente, é o maior divisor comum entre eles, tá? Tem algumas propriedades? Sim, tá? Para a gente ganhar tempo em algumas coisas. Por exemplo, quando você percebe o 6, você percebe que ele é múltiplo de 3. E por ele ser múltiplo de 3, o divisor é o 3. Tá? Bem como você percebe aqui, não tem mais nenhum que é múltiplo, né? Não. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para o divisor de 6 e 8. O maior divisor de 6 e 8 é o 2. O maior divisor de 6 e 25 é 1. Quando isto acontece, que o maior divisor entre dois números é 1, você diz que esses números são coprimos ou primos entre si. Que não necessariamente significa dizer que o número é primo. Tá? Tem uma diferenciação. Dois números são ditos coprimos se o MDC deles é 1. Bom, normalmente o processo de achar o MDC nada mais é do que você decompor os tais números que você procurar, que você esteja procurando, até eles ficarem primos entre si. Esse é o procedimento. Porque quando eles ficam primos entre si, o MDC é 1. E aí não tem mais graça você procurar que vai ser sempre 1, e não faz muito sentido. Por exemplo, quem é o MDC de 12 e 18? Obviamente, se você é bom em contas e faz bastante conta, você já sabe que é 6. Mas normalmente a gente vai fazendo, né, um pouco mais compassado. Algumas pessoas mais compassadas ainda, algumas pessoas já direto.
Isso também depende do tamanho do número que você esteja analisando, né? Bom, eu começo com 3. Começou com 3, não começou com 2, porque isso é balela, tá? Você pode começar com o número que você quiser, desde que divida eles, tá? Até porque a ordem dos elementos não altera o produto numérico, tá? Então, aqui daria 4 e aqui daria 6. Agora, 2, né? E aqui daria 2 e aqui daria 3. Logo, esses dois caras viraram coprimos, certo? E no momento em que eles viraram coprimos, tá? Ó, eles são aqui coprimos, eu já achei o MDC. Então, meu MDC é 6. Tá? Então, o procedimento me diz que eu devo continuar até o momento em que eles viram coprimos. Tranquilo? Tá. Uma aplicação boa de MDC imagine que você tenha um certo tablete de queijo, tal que você quer partir, né, perfeitamente, tá, esse queijo, de forma que você consiga dividir perfeitamente sem sobra, tá, com a maior quantidade, na verdade, com a menor quantidade de tabletes possível. Se eu quero a menor quantidade de tabletes que eu consigo formar aqui dentro, tabletinhos, então eu tenho que ter o maior corte que eu queira. Mas como eu quero dividir igualmente sem sobras, então eu estou falando dos caras que dividem perfeitamente eles. Então eu vou lá procurar quem é o meu MDC, né? O meu MDC, tá? O MDC de 8, 12 e 24, tá? Vai ser 8, 12 e 24. Se você já enxergou aqui um maior número que veio na sua cabeça e percebeu que o 4 é esse número que veio na sua cabeça, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 6. Perceba que esses dois caras não são coprimos entre si. Esses dois caras são coprimos entre si. Esses dois não são coprimos entre si. Mas esses três, simultaneamente, os três são coprimos entre si. Os três. A coleção formada pelos três. E aí chegou nisso, no coprimo, o que é que você achou aqui? O MDC. Né? Então você achou que cada tamanho de corte, tá? Cada tamanho de corte tem 4. Então você está fazendo 4 e tabletinhos aqui para cima também de 4. Tá? Então você está fazendo esse daí. Se eu perguntasse quantos tabletinhos tinham lá, era bem simples, né? Ó. Nesse sentido, cabem 6. Tá aqui. Ó. Nesse sentido, cabem 3. Tá aqui. Cortes, né? E nesse sentido, cabem 2 cortes. Então, cabem 6 vezes 3 vezes 2. Seria a quantidade de tabletinhos que você conseguiria formar. Tranquilo? Bom, ok. Agora eu quero comentar com vocês, né, a ideia do mínimo múltiplo comum. A ideia do mínimo múltiplo comum. Então, para isso, eu vou olhar alguns conjuntos dos múltiplos que nós fizemos lá no início da nossa aula. Né? Falamos do que era o conjunto dos múltiplos. Né? O múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, vai embora. Certo? Os múltiplos de 6, né? 0, 6, 12, 18, vai embora. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, vai embora. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10,
15, vai embora. E assim sucessivamente, tá? Aí já aparece a primeira ideia, né? Por que que lá no conjunto dos divisores eu falo de máximo divisor comum? Porque lá o conjunto é finito, tá? Por que que aqui eu falo de mínimo múltiplo comum? Porque aqui o conjunto é infinito. Eu não tenho como achar um máximo múltiplo comum. Eu até tenho como achar um máximo múltiplo comum, mas eu tenho que restringir a coisa, né? Eu não posso dizer que pode ser qualquer número que atenda às condições dos múltiplos, tá? Bom, como é que você procura os múltiplos de alguém, né? Como a gente também tem um algoritmo para achar o MDC, nós também temos um algoritmo para achar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. Vamos supor que eu vou achar o MMC entre 6 e 4, tá? O que é que eu faço? Bom, quando eu estava procurando o MDC, eu vinha aqui e buscava o maior divisor que eu conseguia enxergar. Ia fazendo isso até onde tivesse divisores comuns. Então aqui seria 3 e aqui seria 2. Só que quando você chegou aí, você já percebeu que esses caras viraram coprimos, tá? Primeira dica que eu vou dar a vocês, tá? Se dois números são coprimos, o MMC é o produto. Por quê? Porque em algum momento, vamos pegar por exemplo o 3 e o 5, tá? Eles são coprimos, tá? Na ida aqui, todo o conjunto do múltiplo de 3, ele é 3 vezes alguém, né? Na ida, eu vou achar aqui 3 vezes 5 neste momento. No conjunto dos múltiplos de 5, que é coprimo com 3, ele é sempre 5 vezes alguém. Eu vou achar a mesma ideia de produto, só que invertendo a ordenação do produto quando aparecer 5 vezes 3. É por isso que a gente diz que se os números forem coprimos entre si, o MMC, tá? O MMC é o produto deles. Então, desta forma, esses caras aqui já são coprimos. Quem seria o MMC dele? 6. Só que você tem esse cara aqui que dividia perfeitamente eles. Quem é o MMC desses dois? 12. Beleza? E aí o seguinte, ó. Você agora tem uma estratégia, né? Por exemplo, vou achar o MMC entre 3 e 6, tá? Para já dar uma outra dica para vocês. MMC entre 3 e 6. Você sabe que 6 é múltiplo de 3, concorda? E aí é o seguinte, ó, 3 e 6. O maior número que vem à sua cabeça é o 3. Então aqui ficou 1 e 2. 1 e 2 são coprimos. O MMC é 2, que com 3 vai dar 6, tá? E aí, você vai perceber que o MMC é 6. Se dois números são múltiplos entre si, né? Ou seja, um deles é múltiplo do outro, tá? O MMC é o maior deles e o MDC é o menor deles. Ó, pode até olhar aqui. Aqui está o MDC. Tá tranquilo? Beleza. Qual é a ideia e as aplicações, né, do meu MMC? Bom, trouxe um exemplozinho pra gente, bem tranquilo, que é o seguinte. Imagine que você tem uma pista no formato disto e um certo ponto de partida onde vão sair dois ciclistas. Ciclista 1 e ciclista 2. O ciclista 1, ele dá uma volta nessa pista a cada 25 segundos. Certo? E o ciclista 2 dá uma volta nessa pista a cada 30 segundos. Se em um certo momento os dois partem juntos, tá? Os dois partem juntos deste ponto, quantas voltas dará
o ciclista 2 quando eles voltarem a se encontrar, por exemplo. Tá? E aí você percebe o seguinte, esse cara aqui, que é o ciclista 1, ele vai estar andando exatamente nos múltiplos de 25, não é? Saiu daqui, 0. Tá? Deu a primeira volta, 25. Deu a segunda volta, 50. E assim sucessivamente. O ciclista de número 2, ele vai andar de acordo com os múltiplos de 30. Tá? E aí, tá parado, não começou, 0. Deu a primeira volta, 30, deu a segunda volta, 60 e assim sucessivamente. O que é que você descobre? Que o próximo momento de encontro deles é exatamente o múltiplo comum que virá. Como é o primeiro, é o menor dos múltiplos. Tá? Então você está procurando o MMC de 25 e 30. Esse MMC vai trazer o quê? O momento em que eles se encontram. Tá? Então, eu vou aqui procurar o MMC. 5, aqui virou 5 e 6, virou 5 e 6. Esses caras são o quê? Coprimos. O MMC entre dois números coprimos é o produto, só que eu tenho que o MDC deles era 5, logo o MMC vai ser 150 segundos. Após 150 segundos do início, eles voltam a se encontrar. Quantas voltas vai dar o ciclista 2? Então, o ciclista 2 vai dar exatamente 150 dividido por 30, porque cada volta que ele dá tem 30 segundos, ele vai dar exatamente 5 voltas. Tá? E aí, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né, eu trouxe um outro exemplo um pouquinho diferente, que é o seguinte. Imagine que você tem uma coleção, tá? De uma coleção N, vou botar aqui de ovos, tá? E se você reparte essa coleção de 4 em 4, sobra um elemento. O que é que está dizendo com isso? Se eu digo que divido isso de 4 em 4, então vai ser um 4 vezes Q e sobra um elemento. Tá, ok. Dividir de 4 em 4 sobre um elemento. Eu agora vou dizer assim, se eu dividir isso de 5 em 5, também sobra um elemento. Então, 5 vezes 1K mais 1. E se eu dividir este número também em grupos de 7 em 7, também sobra um elemento. Se eu perguntasse qual é a cara dessa quantidade de ovos, você saberia me dizer? Você diria assim, são os múltiplos de 4 somado 1. São os múltiplos de 5 somado 1. São os múltiplos de 7 somado 1. E qual é uma característica geral deles? Tá? Então, tem uma estratégia muito bacana que é a seguinte, né? Perceba que a quantidade menos 1 é um múltiplo de 4. Certo? Essa quantidade menos 1 é um múltiplo de 5. Essa quantidade menos 1 é um múltiplo de 7. Logo, o que é que você acabou de descobrir? Que essa quantidade menos 1, ela é múltipla comum de 5, de 4, de 5 e de 7. Então, essa quantidade menos 1 é pelo menos, ou seja, é no mínimo o MMC de 4, 5 e 7. Tá? Ela é pelo menos isso.
ou qualquer outra combinação desse MMC. Então, eu vou botar aqui vezes um K', tá? Porque qualquer outra combinação, mas ela é no mínimo o MMC. Quem é o MMC entre 4, 5 e 7? Todos eles são coprimos entre si, né? Se eles são coprimos entre si, né? O MMC é o produto, né? 20, 140. Tá? Então, o que é que você vai achar? Você vai achar o seguinte a partir disso. Tá? A quantidade de elementos menos 1 é um múltiplo, é pelo menos um múltiplo de 140. Ou seja, essa quantidade de ovos, ela é um múltiplo de 140 mais 1. Tá? E agora você acha, só basta você ficar brincando com K. Quem é essa quantidade de ovos, né? Se K, né? Eu chamei aqui de K, para não confundir com esse K, beleza? Só basta você ficar brincando com K'. Se K' for 0, essa quantidade é 1. Se K' for 2, essa quantidade é 141. Se K' for 3, essa quantidade vai ser 141 não, 281, né? Se K' for 3, vai dar 12.421, né? Se K', por exemplo, for 5, essa quantidade vai ser 20.701. E assim sucessivamente, né? Só basta você agora ficar variando esse K' e você acha todas as possibilidades de quantidade de ovos. Também isso é uma questão bem interessante, que trabalha com esse conceito de MMC, não tradicional, mas bem bacana. Óbvio que o MMC a gente vai usar bastante para fazer a soma e a subtração de frações, que é o que nós faremos em seguida. Posteriormente, fazemos um estudo entre as frações, analisando quando é que vai dar uma dízima periódica ou não, e o estudo da soma, da subtração, da divisão e da multiplicação das frações. Beleza? Nos encontramos em breve e até mais!